Hoje a gente começa aqui no canal Umbanda uma série de vídeos te explicando as características dos filhos de cada orixá. Então vem comigo. Salve, salve Umbanda, Mojubá, Axé. Meu nome é Márcio Henrique, você está aqui no canal Umbanda. Hoje para entender um pouco mais sobre as características dos filhos de cada orixá. Então, se esse assunto é pertinente para você, se você quer saber como são os filhos de cada orixá, já deixa o teu like aqui e já comenta se você sabe quem é teu pai, tua mãe, ou se você está em busca dessa informação. Quem é teu orixá regente, né? Quem é teu pai orixá, quem é tua mãe orixá? Coloca aqui. E hoje a gente vai numa jornada em busca das características dos filhos de Ogum e dos filhos de Ansã. Tem filho de Ogum e de Ansã aí? Então, antes de entender o que é um filho de Ogum, o que é uma filha, um filho de Ansã, vamos entender o que é ser filho de orixá. Ser filho de orixá é viver uma filosofia de vida. Ser filho de orixá é entender que em você habita uma partícula de Deus. A gente diz muito aqui que quando você se diz filho de orixá, lhe é retirado o direito de reclamar e é lhe dada a capacidade de resolver. Então, não adianta bater no peito e dizer que é filho de Ogum, que é filho de Ansã, ou de qualquer outro pai, mãe, orixá, e não viver essa filosofia de vida. Não é uma informação que se tem por mera curiosidade, tal como seu signo. É algo que vem para a sua vida no sentido de agregar na tua caminhada, na tua jornada, em rumo à evolução, ao crescimento espiritual, mental, emocional e material também. Mas quem que é filho de orixá? É alguém que nasce assim diferente dos outros? É um alecrim dourado? Quem é filho de orixá? As pessoas muitas vezes acham que filho de orixá é só aquele que nasce no terreiro, que tem a família, né, que já está ali envolvida com a religião há muitos anos, ou que filho de orixá é só aquele que é iniciado de alguma forma no orixá. Filho de orixá é todo mundo que tem fé em orixá. Então, se você acredita, se você tem fé, se você acredita que uma parte de Deus, uma divindade, habita em você, você é filho de orixá. Então, ser iniciado ou não passa a ser um detalhe, porque quando a gente fala de fé, toda e qualquer ritualística passa a ser detalhe, porque fé não é algo que se discute. Então, ter fé no orixá e se dizer, se autoafirmar filho de orixá, é o que você precisa para ser um filho, uma filha de orixá. E filho de Ogum, como é que é? Como é que é ser filho de Ogum, assim? O que a pessoa vê nela? Ser filho de Ogum é tudo de bom, né? A gente tem que entender que vão existir características que a gente vai chamar de positivas e de negativas, tá? E aí eu vou explicar depois por que a gente não pode se apoiar nas características negativas, mas que é importante compreendê-las. O filho de Ogum, no seu positivo, ele é batalhador, guerreiro, leal. É aquele cara que está sempre presente para os amigos, é um líder nato, ele faz de tudo pelas pessoas que ele realmente ama. Esse é um filho de Ogum, um guerreiro valente, que dá a cara a tapa pelas pessoas que ama, que se coloca à frente pelas pessoas que ama, que tende sempre a liderar, entendendo que ele conhece ali o melhor caminho. E aí esse pode ser um ponto negativo. Por ser filho do Senhor dos caminhos, ele pode entender que ele conhece todos os caminhos. E aí ele pode achar que sempre o caminho que ele está mostrando é o melhor. Então o filho de Ogum ele também tende no seu negativo a ser teimoso, a ser um pouco cabeça dura, difícil de aceitar novas ideias, né? Muito dono da razão, difícil de entender coisas novas às vezes para ele, porque para ele a verdade dele está sempre à frente. Porque, no geral, um filho de Ogum é um ordenador,
É uma pessoa que está sempre buscando a ordenação. Ah, mas então vale eu dizer que eu sou teimoso assim, é culpa de Ogum. Não, a gente tem que tirar essa culpa do orixá, né? O orixá não é culpado de nada. Ah, mas então por que que o orixá também traz uma característica negativa? Para você aprender, para você entender que é nessa teimosia, nesse negativo, nessa sombra que você precisa trabalhar. Então, se você se vê como um filho de Ogum, que é muito teimoso, que é muito impetuoso, é na sua teimosia, na sua impetuosidade que você precisa trabalhar. Pergunta. Então é como se Ogum fosse teimoso, é isso? É como se Ogum mostrasse para você que existe a teimosia na humanidade e que você é um ser humano teimoso e Ogum te mostra isso, porque tal como partícula divina, ele consegue mostrar para você características individuais do ser humano e nesse arquétipo de Ogum ele mostra para você a sua teimosia, através desse arquétipo da divindade. Pergunta. Hoje a gente está de bate-papo aqui. E como é que trabalha isso? A partir do momento que eu descobri, eu fui lá no terreiro, o pai de santo, a mãe de santo jogou búzio pra mim, seja lá a ideia da casa, descobri que eu sou filha de Ogum. E aí? Como é que eu trabalho isso aí? E aí, né? Você teve essa informação. E aí depende, independente de como essa informação veio, se veio através dos búzios, se veio pelo Obi, se veio pelo autoconhecimento, se foi o guia-chefe da casa que te falou. E a gente tem vídeo aqui no canal explicando todas essas formas de descobrir, né, quem é seu pai, quem é sua mãe orixá. Independente de como essa informação veio, agora que você tem a informação, parte da sua responsabilidade é trabalhar nela. E aí você começa a trabalhar essas características, a se auto-entender, a se auto-compreender e começar a entender que, olha, se eu sou teimoso, se eu sou impetuoso, eu tenho que ser um pouco menos. E é nessa sombra, nesse negativo que você começa a se modelar. E aí você começa a entender em Ogum também o grande forjador da humanidade, aquele que coloca o metal dentro da forja e dá a ele formato. E aí você começa a entender assim, bom, eu preciso me forjar, tal como meu pai forja o aço, forja o ferro. Eu preciso me modelar, eu preciso me retificar. E aí você vai vendo as características negativas, tentando minimizar cada vez mais e tentando ampliar cada vez mais aquilo que há de positivo dentro desse arquétipo humano que o orixá traz para você. Então vamos para a filha de Ansan. Como é que é um filho e uma filha de Ansan? Uma filha e um filho de Ansan, e aí você pode ser, independe do gênero, tá? Muita gente acha assim, se eu me identifico com o gênero masculino, eu tenho um orixá masculino, se eu me identifico com o gênero feminino, eu tenho um orixá feminino. Independente de gênero ou de sexualidade, o pai ou a mãe orixá não tem relação com isso, tá? Agora, um filho e uma filha de Ansan, no seu positivo, é um direcionador. Tal como o vento direciona os caminhos, mãe Ansan também direciona os filhos. Também é uma pessoa valente, guerreira, aguerrida. Ela conhece os caminhos da vida, ela conhece as direções da vida e ela sabe para onde o vento sopra. Então, é uma pessoa extremamente direcionadora. Também tem um senso de justiça muito forte. É uma pessoa que, quando o senso de justiça dela é afetado, ela pode ficar extremamente ofendida. Eles falam que filho de Ansan é tudo muito tempestivo, tudo com muita raiva. São filhos da Senhora dos Raios, né? Então, a gente também entende no negativo essa explosividade do filho de Ansan, com muito dendê, né? O filho da Senhora dos Raios, a filha da Senhora dos Raios também vira tempestade de vez em quando, né? A brisa morna pode virar ventania de uma hora para outra. Então, essa tempestade, essa ventania, e muita gente se apoia nisso para dizer assim, não, é porque eu sou filha de Ansan, não pisa no meu calo. Não, você está sendo mal educada mesmo. Então,
saber entender que você pode, de uma hora para outra, de brisa fraca, de brisa suave, virar ventania, se você compreende isso, você começa a controlar essa ventania que existe dentro de você. Você começa a controlar os seus raios e você não sai lançando eles para tudo quanto é lugar. Você se entende como um direcionador, então se você tem que jogar um raio, você joga ele direcionadamente. Você pode direcionar essa ventania, essa tempestade, para ela chover forte onde você quer. E onde tem que bater brisa leve, que bata brisa leve. Então a gente começa a entender também nos elementos da natureza a presença do orixá e a personificação do filho do orixá. Quando falam filha de Yansan é tempestade. Quem já teve um relacionamento com um filho e uma filha de Yansan, comenta aqui. É tempestade? Quando falam assim, filho de Yansan é tempestade. Olha, a tempestade ela tem que cair na hora certa, no lugar certo, onde precisa ser aquele solo ali muito regado. Agora, os raios não precisam ser direcionados para a árvore que dá fruto, por exemplo. Você começa a aprender a direcionar os seus raios, direcionar os seus ventos e a direcionar toda essa fúria da natureza, que é uma tempestade em si. Então, um filho de Yansan, uma filha de Yansan, é um grande direcionador no seu positivo. No seu negativo, ele pode ser muito bravio, com pavio muito curto, né? O pessoal fala. E aí a gente começa também, tal como com Ogum, a entender as características positivas e negativas, ampliando a positiva e esgotando cada vez mais as características mais negativas com relação a esse filho, essa filha. Você está gostando desse bate-papo? Deixa o teu like aqui embaixo para a gente fazer, para a gente entender se faz sentido continuar essa série falando sobre os outros pais e mães orixás. E aí, durante essa série de vídeos, eu também vou ensinar, ao final dela, a fazer as saudações a todos os orixás, né? Como é que você saúda o seu pai e sua mãe orixá. Deixa teu like aqui se você quer que a gente continue e deixa teu comentário aqui sobre que orixá você quer saber no próximo vídeo, tá? Tem mais perguntas ou a gente fecha por hoje esse? Pode fechar, é isso mesmo. Então por hoje a gente fecha aqui, deixa aqui embaixo teu comentário sobre quais orixás a gente vai fazer de 2 em 2. Você quer ver no próximo vídeo e a gente continua no nosso próximo. Ativa o sininho das notificações para você não perder e já se inscreve no canal. Gratidão, Banda Mojubá, Axé.